Deixamos os campos de Pedra Pomes e seguimos rumo ao imponente vulcão Carachipampa, um dos grandes protagonistas geológicos dessa região da Puna Argentina. Ao nos aproximarmos, a paisagem muda completamente. Sai o branco quase lunar da Pedra Pomes e entra o negro intenso do escorial vulcânico, criando um contraste impressionante. O Carachipampa é um cone vulcânico relativamente jovem em termos geológicos, formado por erupções explosivas e efusivas ocorridas há dezenas de milhares de anos, dentro do intenso ciclo vulcânico que moldou Catamarca ao longo do período quaternário. Essas erupções lançaram cinzas, gases e material incandescentes, enquanto rios de lava escura se espalhavam pelo chão e ao redor, formando os extensos campos de escória que vemos hoje. O solo negro, áspero e recortado parece recém-saído das profundezas da Terra. São blocos de lava solidificada, rochas porosas e fragmentos vulcânicos espalhados em todas as direções. Ao redor, a terra árida e silenciosa reforça a sensação de estar em um planeta primitivo. É impossível não se impressionar com a beleza singular deste lugar. O cone escuro se ergue solitário em meio ao deserto, cercado por montanhas distantes e pelo céu infinito da altitude andina. Cícero e Lúcia foram chegando, onde o vento vive assobiando, pela puna imensa e sem fim, céu aberto chamando assim. Mais de 200 vulcões a vigiar, gigantes antigos no mesmo lugar. Cada milha um sinal no chão, força da terra em transformação. Nas estradas altas da Puna sem fim, de mãos dadas você e eu. Seguindo viagem, chegamos à surpreendente Laguna Carachipampa, um verdadeiro oásis de vida em meio ao ambiente extremo da Puna, cercado por campos vulcânicos escuros e montanhas nevadas ao fundo. A lagoa surge como um espelho de água em pleno deserto de altitude. Suas águas apresentam elevada salinidade, algo comum nas lagoas autoandinas sem saída natural. A evaporação intensa concentra sais e minerais, criando tons que variam conforme a luz e o vento. Em alguns momentos, a superfície reflete o céu e as montanhas de forma perfeita, tornando o cenário ainda mais mágico. A fauna local é um espetáculo à parte. A presença de flamingos é frequente, alimentando-se nos setores rasos da lagoa. Ver essas aves elegantes em contraste com a paisagem árida é uma das cenas mais marcantes da viagem. Outro habitante famoso da região é o zorro, uma raposa andina. Esses animais costumam circular pelas proximidades em busca de alimento e são adaptados ao frio, à escassez e à altitude. Muitas vezes aparecem silenciosamente observando os visitantes à distância. E ao fundo, montanhas gigantes com neve no topo completam a paisagem. O branco da neve, o azul do céu, tons minerais da lagoa e o negro vulcânico do terreno criam uma combinação visual inesquecível. Um mar de rochas que o vento esculpiu, tão grandioso, tão frágil também, como nuvens caídas além. E o Carachipampa apareceu, escuro e forte diante do céu, seu cone altivo marcado no chão, no escorial se via a erupção. Laguna Carachi, calma brilha, um mundo escondido, difícil encontrar. Montanhas ao fundo, silêncio no ar, raposa e flamingos rosados a deslizar. Ficamos parados sem nada dizer,
só vento e asas pra se ouvir e ver. Lá no fundo a alma entendeu, o mundo era maior do que a gente percebeu. E as dunas de El Peñón tocaram o céu, nascidas da pedra levada ao léu, paredes de areia. Depois de cruzar vulcões e lagoas de altitude, seguimos para outro espetáculo natural, as incríveis dunas de El Peñón. Em meio à vastidão da Puna, elas surgem como ondas douradas no deserto, moldadas pacientemente pelos ventos ao longo de milhares de anos. Essas dunas têm ligação direta com os campos de pedra pómez. A erosão eólica desgastou, fragmentou e transportou partículas finas originadas das rochas vulcânicas e depósitos sedimentares da região. Grão por grão, o vento acumulou esse material em determinadas áreas, criando montes de areia e formas onduladas que continuam mudando até hoje. É um processo lento e fascinante. Durante séculos e milênios, as correntes de ar da altitude esculpiram cristas, corredores e encostas suaves. Por isso, cada visita pode revelar um desenho diferente. O deserto está vivo e em constante transformação. Geologicamente, as dunas representam a continuidade da história iniciada pelos vulcões. Primeiro, o fogo criou as rochas. Depois, o tempo e o vento as reinventaram em outra forma. É a natureza mostrando que nada permanece igual. Mas o que mais impressiona é a beleza do lugar. As dunas se estendem em tons dourados e alaranjados, contrastando com montanhas escuras, vulcões distantes e o céu profundo da Puna. Quando o sol muda de posição, as sombras desenham curvas perfeitas e o cenário parece uma pintura. E caminhar sobre elas é uma experiência única. A areia cede sob os pés. Ao fundo, o campo de pedra pómez, e essa areia mais branca corresponde ao silício do resultado da erosão dos ventos do campo de pedra pómez. Esse mais escuro é o vulcão Carachipampa, que deixou lagunas, deixou salares, campo de pedra pómez. E com o vento erodindo, acaba misturando junto com o basalto, que forma essa montanha mais negra misturado com silício. E aqui essa parte mais branca corresponde então ao acúmulo do silício oriundo da pedra do campo de pedra pómez. Não se consegue imaginar, mas é muito grande. Não existe uma referência para que vocês possam ver, mas é muito profundo e bastante grande. E neste lugar, o silêncio domina tudo e o horizonte parece infinito. Lá de cima, a vista alcança planícies imensas e picos nevados ao longe. Em alguns momentos, o vento levanta pequenos véus de areia que atravessam as cristas, lembrando que esse cenário ainda está sendo esculpido. É a aventura em estado puro, um encontro entre delicadeza e grandiosidade, onde o deserto revela sua fase mais surpreendente. E as dunas de El Peñón são muito belas, são bonitas e são provas vivas de que, na Puna Argentina, até o vento é capaz de criar monumentos. Rimos espantados, cobertos de pó, pequenos diante de um mundo maior. Nas estradas altas da Puna sem fim, nenhum mapa explica o que vem. Vulcões, dunas
estrelas e flamingos no ar, maravilhas ardendo ao entardecer. Quando o sol se pintou de dourado no chão, sabíamos guardar essa visão. E depois deste belo dia, voltamos para El Peñón e nos preparamos para o dia seguinte conhecer o vulcão Galã. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. E a puna ainda sussurra: voltem, se tiverem coragem.